Olá amigos, tudo bem? Hoje eu sou o Dr. José Márcio Figueiredo, oncologista clínico do Instituto do Câncer Brasil, e vou estar falando para vocês sobre o Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Fundamental o homem entender que a saúde da próstata é essencial para o resto também, tanto da saúde psicológica, sexual, ao longo da vida, e por isso a importância de cuidar, né? Assim como as mulheres fazem muito bem, o homem tem que se cuidar cada vez mais, porque nós temos uma doença, que é um câncer, extremamente fácil de ser diagnosticado, muito bem tratado hoje atualmente de forma multidisciplinar. Nós conseguimos, seja com cirurgia, com radioterapia ou até segmentativa. Assim, às vezes não é necessário fazer nada além de acompanhamento. E as medicações clássicas, que são os bloqueios hormonais, nós conseguimos taxas de curas altíssimas, tá? E conseguimos preservar a função sexual, que é um ponto extremamente delicado para nós homens. Claro, é óbvio, né? A vida sexual de todos é muito importante. Então, não há o que temer. Nós temos uma doença que é de fácil diagnóstico, com a chance de, quanto mais precoce esse diagnóstico, maiores as chances de cura, e sendo essas chances de curas com praticamente nenhum efeito colateral, seja do que tange a atividade sexual do paciente. Então, quem são primeiro? Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco e falar um pouquinho de epidemiologia. O câncer de próstata no Brasil acomete em torno de 170, 160 mil novas pessoas, homens, ao longo do ano, sendo que 20 a 30 mil pessoas falecem da doença por ano no Brasil e no mundo. Essa é mais ou menos a nossa faixa etária. E por que isso está acontecendo? Bom, os principais fatores de risco do câncer de próstata são a obesidade, que é uma grande pandemia mundial, nós já falamos disso aqui no que tange o câncer de mama para as mulheres. Para o homem também, obesidade é um fator de risco, má alimentação, dieta rica em gordura, tá? Baixo consumo de verduras, baixo consumo de legumes e frutas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o tomate tem uma substância chamada licopeno, que é muito importante para a saúde da próstata. A gente tem o brócolis, enfim, algumas frutas, algumas verduras verdes escuras que também são importantes. Então você tem uma série de substâncias que são antioxidantes que podem ajudar nessa prevenção. Dito isso, a gente tem os fatores de risco que são esses modificáveis, e a gente tem os outros fatores de risco que são não modificáveis. A idade, pacientes acima de 50 anos ou 50 anos, é a idade média do diagnóstico de câncer de próstata no Brasil e no mundo. Histórico familiar, pacientes com histórico na família de pelo menos, por exemplo, um pai com câncer aos 50 anos, tem o risco aumentado de 2 a 3 vezes. Se ele tem um pai e um tio com câncer de próstata, esse risco já aumenta 5 vezes. Então é um paciente que merece ser triado e fazer um screening, um check-up oncológico de forma mais frequente, né? Outra coisa importante que a gente tem que sempre levar em conta: as doenças benignas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, que a próstata é grande, se o paciente faz uso ou não de medicações como são os inibidores da 5-alfa-redutase, que são usados para essas patologias benignas muito pelos urologistas, e nós temos que levar em conta o tamanho da próstata com a relação do PSA, bem como a velocidade que o PSA aumenta. Então são condições clínicas que o seu oncologista ou o seu urologista vai saber levar em consideração para o rastreamento de tumores. E obviamente sempre a parte genética. A gente sabe aí que 10 a 12% dos casos de câncer de próstata podem ter o histórico genético, tá? Nós temos as síndromes do BRCA1 e 2, que é aquela síndrome que a Angelina Jolie, que é uma figura pública, teve em relação ao câncer de mama, né? E também temos uma síndrome que chama síndrome de Lynch, que pode estar associada a algumas alterações genéticas. Então é sempre importante a gente buscar esse histórico familiar, principalmente em pacientes negros, tá? Os pacientes afrodescendentes. Isso é importante para o Brasil? Óbvio, nós somos um país extremamente miscigenado. Então, nós, a grande maioria, nós temos na árvore genealógica negros e índios na família. Então, isso é importante. Por quê? Porque os negros precisam fazer o check-up oncológico mais precoce aos 40 anos e não aos 45, como é a maioria da população. Então vamos lá, o que precisa ser feito para diagnóstico precoce? Pacientes
negros ou com histórico familiar importante precisam fazer pelo menos um toque retal, mais o PSA, o exame de sangue, a partir dos 40 anos. Esse risco, obviamente, individualizado, tá? A gente precisa ao menos considerar isso para o paciente. E não sendo necessário fazer aos 40 anos, a idade ideal recomendada pela Sociedade Americana, que eu acredito ser a ideal, seria aos 45 anos, pelo menos um toque retal associado ao PSA. E depois, a frequência, não necessariamente isso precisa ser anual, a maioria das vezes não precisa ser anual, mas isso vai depender do resultado do PSA que nós temos do seu primeiro PSA, ou seja, pacientes com PSA abaixo de 1, até os 50 anos, a gente sabe que o exame de próstata normal, o risco dele é extremamente baixo, tá? Então a gente pode repetir esses exames com 49, por exemplo, fez aos 45, repete aos 49 com 4 anos, ou se tiver outro fator de risco, se for obeso, ele não precisa ser exatamente anual, mas isso é muito individualizado. Então, a frequência com que o exame é feito, ela depende, na verdade, dos seus fatores de risco, do nível do seu primeiro PSA e do resultado do toque retal feito no primeiro exame. O toque é um grande medo ainda, tabu para poucos homens, é verdade, isso está caindo por terra, mas ainda para alguns não há necessidade alguma, porque é um exame que é feito sob anestesia, uma anestesia local, o exame é explicado muito tranquilamente para o paciente e é um exame muito fácil de ser feito por médicos experientes. Então, não dói, é um exame que salva vidas e principalmente salva a sua função sexual. Por quê? Quem faz diagnóstico precoce faz um tratamento muito mais seguro, com chance de preservação dos nervos que são responsáveis pela ereção masculina e com isso, consequentemente, a sua atividade sexual vai ser preservada e você vai ter uma vida saudável do ponto de vista sexual, feliz, e principalmente curado de uma doença que pode ser fatal. Então fica o recado aqui, nós vamos falar mais alguns vídeos durante o Novembro Azul e espero que possa ter ajudado vocês para que se conscientizem. É importantíssimo fazer os exames de check-up oncológico e cuidar da sua próstata é fundamental. Um grande abraço.